Estamos aqui iniciando as nossas entrevistas no Enampur dentro de uma linha de inovação que nós chamamos de divulgação científica, que é tentar adequar a linguagem da academia e tentando interligar isso com a sociedade. Estamos aqui com Alex Magalhães, professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Alex, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Você fala aí de favelas e comunidades urbanas, como elas se autorregulam, né? Você até pergunta isso e depois traduz isso numa reflexão sobre relações entre agentes reguladores do território populares. É lógico que você tem uma carga de uma visão jurídica. Traduza um pouco aí do que foi falado, o que você quis trazer para o Enampur, né, como estado da arte. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, né, pelo espaço de estar divulgando um pouco do que eu faço, né, enquanto trabalho acadêmico, e não deixa de ser um trabalho político também, né? Bom, essa sessão que eu organizei é uma sessão que teve como objetivo divulgar o trabalho de um projeto de pesquisa de escala nacional que vem sendo realizado há 3 anos, envolvendo a UFRJ, envolvendo a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal da Bahia, a Federal do Pará e a Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, envolve cada uma dessas universidades a um pequeno núcleo de pesquisadores que se dedicam a fazer uma pesquisa empírica, né, em cima de 2 comunidades que no Rio a gente chama de favelas, né, mas a gente, ao longo do projeto, fomos aprendendo que em Porto Alegre, né, elas são chamadas de vilas, que em Belém elas são chamadas de baixadas, que em Salvador elas são chamadas de bairros populares. Então, essa nomenclatura, favelas, ela não é universal, ela não é nem nacional, embora ela seja usada, né, pelo IBGE nacionalmente, mas a gente gosta de respeitar as particularidades locais, até porque essa é uma dos interesses da pesquisa, conhecer o específico dessas formações em cada lugar. A gente acha que não é uma mera mudança de nome, tem um processo espacial que é diferenciado e a mudança de nome, a variação de nome é uma consequência disso. Então esse projeto atua há 3 anos, incipientemente a gente tem aí se formando uma rede nacional de pesquisadores, pesquisadoras especializados em direito das favelas, né, que tem se dedicado a esse tema enquanto um tema de pesquisa, que significa colocar essa pergunta que você trouxe, né, na abertura. Como as favelas, baixadas, vilas, bairros populares, como é que elas se regulam e, ao mesmo tempo, como elas se autorregulam? Quando você fala, quando elas se regulam, você está falando de titularidade, não? Não especificamente, até passa por aí também, mas é uma pergunta um pouco mais abrangente, assim... Qual é a regra do jogo nesses locais? Qual é a regra do jogo espacial? Não, quais são as regras que vão conformando e configurando esse espaço, que vão orientando o seu desenvolvimento, orientando o aproveitamento do espaço, os usos, o exercício do direito de construir, a utilização de espaços de uso coletivo. Então, não fica na titularidade, embora passa por isso, porque uma das práticas jurídicas autorregulatórias que a gente encontra em muitas favelas e comunidades urbanas é a prática de produzir um título que é produzido pela comunidade. Às vezes, o título é produzido pelo poder público em processos oficiais, institucionais, de titulação, e, às vezes, você tem uma titulação que é produzida pela própria comunidade, que o próprio morador, muitas vezes, leva para a sua organização comunitária a demanda de ter um documento do seu imóvel, que comprove que ele é o dono, que ele comprou, que ele ali mora, quando ele quiser vender também, que ele tem uma segurança jurídica. Então, antes do Estado se preocupar com a titulação, esse é um dos pontos da pesquisa. Antes do Estado começar a fazer titulação, as comunidades já faziam isso há muito tempo. Essa segurança jurídica que eu acho que ela tem uma questão que a gente precisa deixar clara. Não é uma contradição a segurança jurídica dentro da realidade que as pessoas vivem na favela? Eu diria que, assim, há uma insegurança jurídica e uma insegurança social, de modo mais amplo, muito grande. Expressão da desigualdade desses espaços. Então, como já foi dito no título de uma obra, vidas sob risco. A gente, fazendo trabalho de campo, percebe claramente que existe, né, uma demanda por maior segurança em todos os sentidos.
inclusive em relação à casa, porque a casa muitas vezes representa o investimento de toda uma vida, ela representa aquilo que alguém quer deixar para os seus filhos, né? Para que não tenha uma situação social de vida tão adversa quanto aquela que gerações anteriores do núcleo familiar já enfrentaram. Então, de fato, assim, um trabalho da universidade e um trabalho do poder público que consiga reforçar a segurança da moradia é um trabalho que vai cumprir uma tarefa social, acadêmica e política importantíssima. Se a gente pudesse hierarquizar, a titulação, ela seria uma prioridade para essa população? Eu diria que sim, mas o que a gente precisa perceber, o que eu acho que a gente tem aprendido... Só para estabelecer, aí eu estou transferindo isso por uma realidade. A gente está falando de uma relação precária. Dentro dessa relação precária, a titulação seria a prioridade? Assim, eu diria que ela tem, em primeiro lugar, tem um grau de importância. Talvez não seja a demanda, de acordo com o contexto, a primeira demanda, porque podem haver outras questões relativas à fome, à saúde, a emprego, a segurança de vida, de não estar sujeito a uma exposição, por exemplo, a ser vítima de uma bala perdida, fruto de uma operação policial ou fruto de um confronto entre policiais e o assim chamado crime organizado. Então, às vezes, podem haver demandas que superem, que sejam assim mais imediatas. Mas essa demanda ela tem uma importância, porque a gente ouve isso, palavras explícitas dos próprios moradores dessas comunidades. O que o poder público precisa entender, e a universidade também precisa entender, que nem sempre a gente entendeu, é que muitas vezes já existe uma titulação. Então, quando a gente pensa em políticas, né, de titulação, às vezes elas podem estar querendo entregar aquilo que as pessoas já têm, partindo da ideia de que há um modelo de titulação que é o único que serve, que é o único que atende, o único que presta e que quaisquer outros não são assim adequados. Então, isso é uma postura que é muito problemática, porque isso não só desvaloriza uma prática anterior, que muitas vezes ela é adequada, como, de outro lado, ela hipervaloriza uma prática que é a prática padrão, que é a prática hegemônica, o modelo hegemônico de titulação, que passa pela propriedade individual e registrada da terra. Esse é o modelo que é colocado como o único que serviria em tese. Essa é a ideia que a gente precisa desconstruir, porque esse modelo, às vezes, ele é o mais inadequado. Ele não atende demandas, então, digamos assim, se vende um peixe assim muito podre para as comunidades pobres. Então, aí tem uma disputa e um esclarecimento social que a gente precisa fazer. E as expectativas da exposição e o debate, né, da temática aqui no Enampur aí, como é que você está sentindo essa interlocução aí? A gente está num grupo que trata da temática. Eu falo troca de experiências, né, porque acho que é importante aí, até para o Enampur acontece a cada 2 anos. Cada 2 anos a gente trazer para cá o estado da arte. Claro. Para nos revigorar, claro, para novas pesquisas. Quais são as suas expectativas? Olha, eu diria que assim, as expectativas que a gente trouxe para cá, que não vim só eu, é um grupo de pesquisa, tinha aqui algo em torno de 6, 7 pessoas desse grupo, não só do Rio, mas também de Salvador, também de Porto Alegre, que estiveram aqui no evento, que fizeram apresentações. Então, essa discussão ela foi colocada no Enampur em mais de uma ocasião, não só na sessão livre, mas também nas sessões temáticas, em 2 sessões temáticas, ela foi colocada. E eu diria que, assim, essas expectativas que a gente tinha quando veio, em boa parte elas foram atendidas, porque a experiência dessa pesquisa ela foi bem recebida no espaço do Enampur, ela recebeu elogios, ela recebeu contribuições. As sessões em que houve, né, esse tipo de exposição geraram perguntas, havia um bom público ali presente, acompanhando, né, aquele debate. A gente, de algum modo, fez o nosso networking nesse evento, conversamos com várias pessoas e sempre é um momento de amadurecimento, porque quando a gente apresenta, a gente também vai percebendo o que a gente precisa aprimorar, completar, às vezes via perguntas, a gente tem também cliques de coisas que a gente precisa incorporar na pesquisa. Então, eu diria que assim, foram atendidas, né, as expectativas que a gente tinha
E a gente, para os próximos, a gente pretende apresentar as nossas publicações, né? Os produtos finais, pelo menos dessa etapa, desse grande projeto, que a gente vai finalizar até o início do ano que vem. Então, a gente tem agora também levar os frutos desse Enampur, levar as contribuições e para qualificar. Frutos do Enampur, obviamente você deve ter passado aí por outras sessões, enfim, outras mesas aí, né? Qual a sua percepção geral do Enampur? Foi um sucesso de público, né? Mais de 2.000 inscritos, é um evento de massa, é um evento que mostra a força da associação que o organiza, que é a Ampur, que já tem mais de 50 anos, então é uma associação que tem uma vida real, uma vida interna, né, pulsante. Então é importante esse espaço, né, e todos os programas associados, né, e os pesquisadores que aqui estão têm uma imagem de fato muito positiva da associação e do evento, tanto é que não deixam de vir. É importante que o evento tenha passado por Curitiba, que tem uma experiência também que é importante ser conhecida de urbanismo e se fazer também a desconstrução dela, porque muitas vezes ela é muito mitificada. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com a conferência de abertura feita pelo professor Carlos Marés, que eu reputo um grande intelectual, tem uma obra sobre questões fundiárias que merece ser conhecida, lida, divulgada, uma obra de enorme importância, um intelectual muito gabaritado e um intelectual do campo do direito, né? Que muitas vezes, no Enampur, o espaço para as questões do direito ele acaba sendo muito pequeno e acaba não sendo muito prestigiado. Então, acredito que a sessão de abertura ter sido confiada a esse professor representa uma sinalização importante para a Ampur, que é uma ideia que ainda precisa ser melhor também absorvida, que é a da dimensão jurídica como uma dimensão estruturante do urbano, uma dimensão que precisa estar presente nos programas de graduação e de pós-graduação em planejamento urbano, gestão urbana, enfim, as muitas variações que existem país afora, que assim, a dimensão jurídica precisa estar presente no ensino, na pesquisa e na extensão desses programas que compõem a nossa associação, a Ampur. Interessante, Alex. Também uma nova proposta que surge no Enampur, né, desse ano, que é a proposta do podcast. É uma novidade e, de qualquer maneira, termina tentando buscar o público que não pôde comparecer e também não só os pares. Expandir um pouquinho mais esses campos, né? Mas a gente sabe ainda que dentro da academia existem alguns preconceitos em relação a esses formatos, enfim. O que você acha aí dessa condição da gente levar esses recortes para a sociedade, que eu acho que é algo que também fica o registro que vai para o evento e as pessoas vão poder ter acesso e conhecer aí, pelo menos os recortes do que foi apresentado. Eu acho que essa iniciativa é fundamental, né? E outros podem se somar a ela. A gente tem que sempre ter a preocupação de disseminar socialmente aquilo que a gente elabora, né, no campo acadêmico. O nosso público-alvo não é só a própria universidade, os docentes, discentes, os técnicos, a chamada comunidade universitária. O nosso público-alvo tem que ser também a sociedade, de modo geral, os movimentos sociais, a população empobrecida, excluída, né? Ou seja, a gente colocar tudo isso que a gente faz ao alcance dessa população é algo também fundamental. Então, acho que iniciativas como essa ajudam. Eu acabei de participar de uma sessão aqui no Enampur sobre extensão universitária, em que se fez uma coisa muito salutar. Se convidou uma pessoa dos movimentos de bairros de Belo Horizonte para fazer uma fala sobre qual é a sua perspectiva sobre a extensão universitária, já que ela interage com a universidade no âmbito de projetos de extensão. E foi uma fala muito importante, trouxe muitos elementos, uma pena que não foi gravada, porque pode ser objeto de cursos, de aulas, de capacitações, mas uma coisa importante que ela frisou. Para a comunidade, é muito importante o contato com os docentes e discentes da universidade. Para um morador de um bairro empobrecido, periférico, é muito importante a presença da universidade ali, em postura de diálogo, de troca, porque isso significa que, de algum modo, ele vai poder também se nutrir, se beneficiar do conhecimento e se apropriar dele e utilizá-lo para utilizar desse conhecimento nas suas lutas, no seu cotidiano, nas suas demandas. Então, pode eventualmente até se interessar
por ingressar, por fazer mais cursos, ter uma trajetória de graduação ou de pós-graduação. Já tem muitos lugares em que os estudantes, né, de áreas periféricas estão chegando na pós-graduação. Foi ali também um certificado da importância que tem a gente estreitar esses laços e ter uma estratégia, ter várias estratégias de comunicação com a sociedade, né? E eu também acrescentaria, por fim, que um público-alvo importante da nossa ação pode e deve também ser sempre os gestores públicos, que também enfrentam problemas, enfrentam, né, um sistema de trabalho que às vezes é muito alienante, que separa, né, o trabalho braçal do trabalho intelectual, então que não deixa de ser também uma dose de violência que é colocada sobre esses profissionais, e a experiência deles é uma coisa valiosíssima para a sociedade, e o trabalho deles pode ser muito qualificado a partir de uma interação com a universidade. Então, acho também importante a gente ter políticas de comunicação, aproximação, troca com esse universo, o dos gestores urbanos, né, que estão aí enfrentando todas as mazelas das nossas cidades. É isso aí, Alex. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para o público do Enampur e o público do Cidades de Fato. Ok. Que assim, eu gostaria de estimular todo mundo a conhecer melhor esse fenômeno que é o fenômeno urbano, né? Que é um fenômeno que é muito familiar para quem mora nas cidades, mas, como já nos ensinaram, né, os nossos grandes professores aí do método científico, por exemplo, aquilo que é familiar não necessariamente é conhecido no sentido mais específico da palavra. Então, ela não é uma coisa assim banal, ou seja, há um campo que a gente pode se aprofundar de compreensão de o que é esse fenômeno urbano. Então, enfim, fica aí nesse evento. Tem muito material, o evento oferece, né, muito material, muitos estímulos para a gente fazer esse mergulho em várias direções, né, em cima do fenômeno urbano, né? Eu destaquei uma aqui que é particularmente cara para mim, que é a dimensão jurídica, mas obviamente que é um fenômeno que é multidimensional e a gente não compreende, não conhece esse fenômeno sem transitar por essas múltiplas dimensões. Nenhuma ciência sozinha, nenhum campo de conhecimento sozinho dá conta do fenômeno urbano. Então, ele é um fenômeno que só pode ser conhecido de modo multidisciplinar e é um fenômeno, então, desafiador, complexo e que, às vezes, é aí que está a grande motivação para nós, né? Porque é o desafio que muitas vezes nos mobiliza, né? É a curiosidade de desvendar, né, de decifrar o enigma, né, que a esfinge nos apresenta, que mobiliza por milênios, né, a inteligência humana. Então, para quem quer, né, ter um bom assim, desafio intelectual e político, o urbano acho que ele oferece, né, amplas possibilidades da gente ter assim realizar, né, o nosso desejo de compreender o mundo e agir sobre ele. Agradeço imensamente aí a sua disponibilidade em estar aqui conosco, sabendo da sua agenda corrida aqui dentro do Enampur, né? Então fica aí Foi uma alegria. Nosso agradecimento. Sempre uma satisfação atender aí os seus convites tão generosos. Obrigado.